Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR. Hora bom certa dia no Rio. Nossos ouvintes, 11:06 agora. WhatsApp da 93 FM. 96803-8319. Hoje, 20 de setembro, tá acelerado. Comemora-se o que hoje? Vou dar destaque a 2, pode ser? Pode ser. Um em homenagem a você, porque diz você que é, mas não sei também bem se é, não. Hoje é dia do baterista. Então, sou uma pessoa boa, vou quebrar seu galho. Não acredita no tá potencial trabalhada do coleguinha de trabalho. A bateria aqui, ó. Dizem, né? Dizem que ele é. Então vou quebrar o galho dele. Mais ou menos, muito mal. Ele mesmo diz, então fica difícil quando a pessoa diz muito mal. Então. Baterista mesmo é o Jonatas. O Jonatas é monstro, hein? O Jonatas é um monstro. É verdade. Como baterista. Acho bom, porque senão daqui a pouco a esposa dele entra aqui e vai... E mais o que? Dia de mais o que hoje? E dia do ortodontista. Eu vou falar de pessoal, vou mandar um beijo pra minha orto. Muito bem. Alessandra. Nossa querida Ale, todo mundo adora o ortodontista. Pra quem é uma não pessoa tem medo, querida. né? Muito bom, muito bom. Marcela Bastos, vamos lá. Temperatura hoje, agora nesse exato instante em Friburgo. Pessoal que tá ouvindo a gente em Friburgo vai me ajudar. 96803-8319. Aliás, eles têm participado bastante. Quero ter a participação do nosso ouvinte também em Houston agora. A gente tá chique, né? A turma aí de Houston. Por favor, mandem Celsius, que às vezes fica só em Fahrenheit, aí tem que ficar, né, fazendo aquela conversão. Manda o Celsius pra gente, por favor. Marcela, temperatura agora em Paris. Tá chique, hein, bem? Não sei também não, lá em Paris, por favor, você que tá acompanhando a gente. Vamos em busca das informações. Aliás, o ouvinte não pode dar a informação, a não ser que ele seja de lá, ou esteja lá. Isso, então dá o nome, Paris, onde é que tá. Isso aí. Como é Paris, ou assim, em qualquer lugar da França, a gente abre uma exceção hoje. A gente hoje. Só hoje. Hoje. Tá bom. Rodada de apresentação dos nossos queridos debatedores. Marcela Bastos, importante personagem da história francesa durante a Guerra dos 100 Anos, quando seu país enfrentou a rival Inglaterra. Joana d'Arc. Certa resposta. Quem é a mulher considerada Joana d'Arc brasileira, apontada por todos como forte e valente? A Maria Quitéria, que foi militar brasileira e heroína da Guerra da Independência. Certa resposta, minha gente. Nome com significado de valente e forte. Valéria. Certa resposta. Na sequência, a freguesia portuguesa do conceito de Ponte da Barca, extinta pela reorganização administrativa de 2012, 2013, tendo seu território integrado na União das Freguesias de Ponte da Barca e Vila Nova de Muia. São Martinho do Passo Vedro. Como é que guarda essas coisas todas? Eu fico impressionado. Não tem noção. Edifício alto, geralmente fortificado, usado antigamente para defesa em caso de guerra, também conhecido como Fortaleza. Torre Forte ao Senhor, né? Torre de São Martinho do Passo Vedro, em que uma família morava e acabou adotando o nome dela como sobrenome. Torre de Magalhães. Certa resposta, minha gente. Pra fechar, quem tá faltando? Quem tá faltando? Olha, voltando a Portugal, Marcela. A gente tá gostando de ficar em Portugal. Data da fundação de Portugal, a data? 5 de outubro de 1143. Com sotaque agora. Eu tenho um problema com sotaque português. Cite algumas expressões portuguesas e dê o significado. Não é assim também, não. É brincadeira, né? Ficar a ver navios. Ficar a ver navios é o quê? Ficar a ver navios, igual aqui no Brasil. Você fica assim, ficou na mão.
Largaram na mão. Você ficou vendo navios. Vendo navios. Outra. Ter para os alfinetes. Ter para os alfinetes. Sabe o que significa? É isso? Ter ter dinheiro para comprar, ter para comprar. Tem mais aí ou não? Tem mais uma. Coisas do Arco da Velha. Coisas do Arco da Velha. É igual aqui, né? No Brasil. E uma última, dose para cavalo. Certo. Só que não é igual aqui no Brasil, dose para cachorro, não. É dose para cavalo. Cachorro? Tem gente que fala, né? Isso não, tem sim, senhor. 12 para... Vocês já ouviram? Já ouviu? Tem sim. 12 para cachorro? Nunca ouvi. Já vi 12 para cavalo. Dose para cavalo são as doses cavalares. Então entendeu? Isso aí, e esse aí são as expressões. São as expressões. Vou considerar. Certa resposta. Personagem da história portuguesa que teria vivido em 1033, isto é, antes da fundação de Portugal. Arthur de Brito. Certa resposta. Rodada de apresentação dos nossos debatedores, ilustres convidados do nosso Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, vários assuntos para nós debatermos hoje aqui. Um deles é todos os dias tento ser alguém melhor e minimizar os erros, mas não admito errar. E quando falho, eu me sinto muito mal. O sentimento é de total frustração. Penso que para Deus me aceitar e me usar, preciso buscar a perfeição incansavelmente. Confesso que tenho o desejo de ser alguém tão perfeito ao ponto de ser arrebatado por Deus, assim como aconteceu com Enoque. Estou errado em buscar a perfeição? O que fazer quando a frustração do erro arranca a minha felicidade? Como me olhar com amor quando erro? O perfeccionismo é uma doença? Pastor Manassés de Brito, ouvindo e começando a ouvir a sua opinião sobre esse assunto no nosso Debate 93 de hoje. Bom, levando para o lado espiritual, o perfeccionismo não é algo requisitado por Deus, nem pelas Sagradas Escrituras. É óbvio que a perfeição deve ser buscada por nós, mas é algo muito distante para o ser humano. Por outro lado, a Bíblia enfatiza a santificação. É parecido, mas é bem diferente, né? Porque o perfeccionismo pode nos levar a sermos separados da sociedade, sermos antipáticos e termos dificuldades até para propagar o evangelho. Você ser conhecido como perfeccionista não é uma boa ideia, não é uma boa qualidade no mundo que nós vivemos hoje. É considerado alguém assim um tanto quanto fora da realidade. Então eu não sou favorável a lutar para ser um perfeccionista. Ser correto nas ações, cumprir os deveres, tudo bem, isso é norma, as leis, mas principalmente colocar como foco, ao invés de ser perfeccionista, ser santificado, ser separado para Deus. Este é o ideal da minha vida. Muito bem, quero ouvir a opinião do pastor José Magalhães Furtado. Bom dia, meu querido. Bom dia, JR, colegas da mesa. Um abraço também para metodista do Coelho da Rocha, metodista do Duque de Caxias, metodista de São Gonçalo, a minha família Magalhães espalhada aí pelo Brasil, pelo mundo. Inclusive minha filha Cíntia, que está em Houston. Cíntia, liga para cá. A Cíntia pode mandar informação pelo WhatsApp. Manda a informação que eles estão pedindo. Eu tenho uma alegria grande da gente poder ter contato, por exemplo, com pessoas novas na fé, como me parece ser o caso dessa pessoa pela forma como ela se expressa, né? Aquele desejo de fazer o máximo, mais do que todo mundo, né? Eu já ouvi de um que disse assim: eu botei uma barraca do lado de fora da minha casa para me ficar orando, eu disputo oração com a minha avó. Isso é coisa de gente muito nova, né? De gente assim muito inocente, disputando quem ora mais, disputando quem ora quem é aquele, né? Então, de certa maneira, o que nos consola é que o estudo da Escritura, a convivência com outros irmãos não vai diminuir essa vontade de ser melhor, mas vai levá-lo a um equilíbrio. Muito bem, opinião da nossa querida pastora Valéria Alves, menina da mesa de hoje.
A paz do Senhor, bom dia JR, bom dia os debatedores aqui, os ouvintes, mandando desde já um abraço para a nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, Rosa de Sharon. Bem, a gente nota que essa pessoa que enviou essa carta, enviou o e-mail, é uma pessoa que tem um comportamento que sofre uma ansiedade, né? Sofre um estresse elevado. O perfeccionista, ele é uma pessoa inseguro, é uma pessoa ansiosa e é uma pessoa que acaba não fazendo o querer de Deus, porque tenta tanto ser perfeito que ele busca nele mesmo estar bem, estar fazendo o melhor, ser exagerado e acaba se afastando da comunhão do Senhor. Porque quando nós olhamos para nós e queremos ser melhor do que todos e do que tudo, nós nos afastamos do querer de Deus e da vontade do Senhor, né? Como foi falado aqui, que o Senhor, ele não quer que sejamos perfeccionistas, mas sim que sejamos santificados, né? Isso que eu vejo nessa carta, que eu vejo nesse e-mail aqui que foi nos dado. Olha, quando a pessoa, por exemplo, ela diz aqui, confesso que tenho o desejo de ser alguém tão perfeito ao ponto de ser arrebatado como Enoque foi. Não, há uma confusão aí, há um erro, um ruído na comunicação. Enoque não era perfeito. É bom que nós coloquemos aqui para os nossos ouvintes, principalmente para a nossa querida ouvinte, que, como os colegas disseram, parece ser alguém nova no cristianismo ou no evangelho de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele mesmo nunca buscou a perfeição nas pessoas a quem ele ministrava a palavra. Se nós observarmos, a grande maioria das pessoas que Jesus curou e que buscou não eram perfeitas. Ele, inclusive, era criticado pelos fariseus quando comparecia à casa de alguém que não era uma pessoa tipo Zaqueu, né, cobrador de impostos. Jesus ia lá, a mulher que foi pega no adultério, e Jesus tratou ela com amor tremendo, falou, vai, não peques mais, até induzindo. Jesus salvou o ladrão que estava na cruz, quer dizer, não tem alguém que teve o desprazer de dizer o bom ladrão. Não é bom ladrão, o camarada era uma figura. Mas o sangue de Jesus Cristo nos perdoa e nos transforma, visando a santificação e não a perfeição. Eu costumo dizer que no mundo é impossível você encontrar alguma coisa perfeita. Não tem nem eletrônica fina, eletrônica quântica, então você não vai achar perfeito. Um dia vai dar um defeito e é um problema. Aí está o exemplo das aeronaves, das coisas que se fazem com mais qualidade tecnológica, que também falham. E o ser humano em si, por ser fruto do pecado, como dizia Davi, né? Em pecado concebeu minha mãe. Se minha mãe me concebeu em pecado e eu sou um pecador, como é que eu vou ser perfeito? É impossível, né? É bom que nós, seres humanos, entendamos que nós temos que, cada dia, buscar nos santificação, é separar do pecado, é distanciar do pecado e não tentar fazer melhor, escrever com uma letra melhor, limpar a casa melhor do que fulano, ser a pessoa mais arrumada na igreja, ser aqueles detalhes de perfeccionista, né? Cuidado com o banco, tira a poeira daqui, Então, é o contrário, é a pessoa fazer isso em relação a pecados, buscar ser perfeccionistas, não pecando, né? Não pecando, mas é quase impossível não pecar. João diz até, olha, se dissermos que não temos pecados, mentirosos somos, mas se confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é poderoso em perdoar. Então até o cristão, o pastor, aquele que está à frente do trabalho, ele também comete pecado, gente. Então como é que vai ser perfeccionista? E aí Deus perdoa. Eu não quero desanimar o ouvinte, me parece que é um homem, um rapaz, pelos artigos, a desanimá-lo a buscar a perfeição. Acho que é uma coisa nobre buscar a perfeição, né? O que é complicado é decepcionar-se de não ser perfeito, porque nós somos imperfeitos, né? O querer aspirar a ser melhor, eu acho que é algo necessário, né? Me parece que é uma pessoa que busca a hipérbole, né? O superlativo, né? Eu acho que isso não chega a ser um defeito, né? Se ele não está preparado para se decepcionar, eu acho que persiga os seus ideais. Eu vejo quando ele fala como Enoque aponta para maturidade, né? Maturidade, comunhão,
em vez de ele ficar buscando ser perfeito e vendo, ele diz aqui que ele se sente até mal, que ele fica até aqui incomodado quando ele não consegue, a ponto de se irritar extremamente. Se ele buscar mais comunhão, se ele buscar mais andar mais com Deus, eu creio que o coração dele vai ficar mais tranquilo, em vez de buscar ser perfeccionista, esses exageros todos que está cometendo aqui, como diz a carta. Bom é nós estarmos na presença de Deus, porque a Bíblia vai dizer por quanto Deus para si o tomou. Tomou Enoque porque ele andava com ele, né? Ele teve comunhão com o Senhor. Melhor coisa é ter comunhão do que ser exagerado em ser perfeito. O reverendo Evaldo, que participa aqui conosco aqui, uma vez ele disse que Enoque estava andando com Deus. Aí estavam andando, conversando, andando, conversando, andando, conversando, andando, conversando, andando, conversando. Aí Deus falou para ele, seu Enoque, está mais perto da minha casa que da sua. Vamos embora comigo. É uma maneira de ilustrar, né? Apenas para ilustrar. Mas a gente tem, então, aqui algumas bases importantes. A primeira é que não existem pessoas perfeitas. A segunda é que nós devemos buscar a santificação o tempo inteiro, né? Em que pese a nossa limitação e a impossibilidade de chegarmos no nível da perfeição, a busca pela santificação é completamente diferente disso. Curiosamente, o perfeccionista em geral, ele quer moldar o mundo ao seu jeito de ver o mundo. Então tem que ser desse jeito, porque é desse jeito que eu acho que é perfeito. A santificação é cheio do Espírito Santo de Deus, então é exatamente o oposto, embora pareçam coisas próximas, né? Porque ele vai se esvaziar de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, quanto mais cheio do Espírito Santo eu estiver, porque o Espírito Santo ele vai santificando a nossa vida, nós vamos ter uma experiência de santificação, inclusive nos deparando certamente com a nossa imperfeição, com a imperfeição do outro, mas sem cobrar a perfeição do outro. Ou seja, é possível que alguém sendo santificado pelo Espírito Santo perceba a imperfeição no outro, mas o trate com respeito, porque ele mesmo reconhece a sua própria imperfeição. Então ele não julga o outro como a si mesmo, ele não trata o outro com desprezo, ele não trata o outro com intolerância. Por quê? Porque ele sabe que ele é imperfeito de igual forma. É isso, gente? Exatamente. E até a preocupação quando ele diz assim, o que fazer quando a frustração do erro arranca a minha felicidade? A felicidade não pode ser tão débil que um erro, um deslize, né, nos afaste tanto dela, né, e se perfeição está mais perto de Deus, ele nos afaste tanto assim de Deus. Eu acho que ser comedido, ser equilibrado, né, buscar, sobretudo com um parâmetro aí das escrituras, é um bom caminho. Olha que ouvinte dizendo, JR, eu sou assim e sofro com esse meu jeito, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. No trabalho já me chamaram para uma reunião para saber o que acontece no meu plantão, porque tem tanta ocorrência. Eu fiquei muito mal com isso, e aí me disseram que fica parecendo que eu trabalho e os outros não. Ele é servidor público e está dizendo que o povo está dizendo, você está exagerado aí, hein? Se continuar assim vai dar ruim aqui pro nosso lado, usando uma linguagem bem dos nossos dias hoje, né? Quero agradecer aqui a opinião dos nossos ouvintes, a participação deles com a gente, aqui o ouvinte dizendo, olha, Enoque andava com Deus em santificação e não em perfeição. Lucas 9:23, quem tá aí que pode abrir aí pra gente, diz se alguém quiser, tá aqui já, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não sei se esta é a versão de Lucas, acho que eu tô citando aqui de cabeça outra, mas vamos lá. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu estava pensando aqui em Mateus 16. Muito bem, obrigado, ouvinte. O Edson de São Mateus acompanhando a gente, trazendo a sua opinião. Outro ouvinte dizendo, perfeito, só Jesus. Nós somos aperfeiçoados nele. Uma visão oportuna também, muito boa. Acho que o querido irmão deve buscar sempre seguir os mandamentos de Jesus, mas sem a pretensão de ser como ele. Eu sou imperfeita, diz aqui o ouvinte, cheia de defeitos. Procuro melhorar, mas sei que Deus é misericordioso e quando confesso meus defeitos a ele, eu sei que ele me perdoa. Deus é bom sempre, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte aqui trazendo também a sua opinião aqui, ó. Lembremos do seguinte, um dos lemas da reforma, igreja reformada sempre se reformando, ou seja,
Estamos em processo de santificação. Outro ouvinte, temos que fazer o nosso melhor e dentro da palavra. Isso agrada a Deus. Quero agradecer as inúmeras participações dos nossos ouvintes aqui opinando. Continua chegando opinião sobre esse assunto. Você continua mandando pra gente 968038319, a sua participação pelo WhatsApp da 93 FM. Querido pastor José Magalhães Furtado, hora certa no Rio de Janeiro. 11h25. Repita. 15 segundos. 11h25 e Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Temperatura no mundo, minha gente. Em Atlanta, agora os nossos ouvintes no mundo inteiro. Ouvinte de Atlanta dizendo J.R. 21 graus agora em Atlanta. Suriname, 38 graus no Suriname. Friburgo, 17 graus em Friburgo. No Catar, ouvinte no Catar acompanhando a gente, 35 graus no Catar. Meu Deus, que hora deve ser lá agora, Marcela? Vê aí pra nós. É 35 graus. Não é brincadeira não. Obrigado, ouvinte. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Um vídeo gravado na noite do último sábado mostra dois casais brigando dentro de um supermercado, minha gente. Isso nos Estados Unidos, enquanto seus filhos tentam separá-los. Na imagem, 2 homens e 2 mulheres trocam socos e pontapés enquanto clientes parecem não entender o que acontece. Em determinado momento, 2 crianças, que seriam os filhos do casal, correm para tentar separar os adultos. Você já vivenciou situações constrangedoras em que pais perderam a cabeça na frente dos filhos e foram os pequenos que tiveram que acalmá-los? O que você faz soa tão alto que mal posso ouvir o que você diz. Como viver uma vida de exemplo, tanto para os filhos como para quem quer que esteja nos observando? Peço a sua opinião e a sua participação agora no nosso Debate 93. Pois é, mas eu ouvi bem você dizer que eram 2 homens e 2 mulheres. Então não era um casal, eram 2 casais. 2 casais. 2 casais. Então deve ter sido eu posso supor que tenha sido um atrito por má educação de alguém ou coisa parecida. Não seria de um jeito ou de outro. É uma coisa São feia. 4 adultos. Piorou. 4 adultos. Que eram 2, eu achei que um estava tomando conta do outro. São 4. Tinham 3 pessoas para tomar conta de um. Olha. Então é lamentável essa explosão de nervosismo, de irritação, e isto revela a qualidade da vida na época que nós estamos vivendo. A vida hoje, ela é muito estressante e ficamos estressados. Nós que somos cristãos temos que estar num policiamento constante, porque na condução, no trânsito, vez por outra você leva uma fechada de carro e dá vontade de puxar a pistola e dar 5 tiros. Ainda bem que eu não ando com a pistola, né? A pistola são de 66 tiros, que é a Bíblia, né? Glória a Deus. Mas é só a graça do Senhor, nosso Deus. Então, hoje, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E aí, isso como é em casa, é no lar. Eu já tive a oportunidade de ter um casal que morava de aluguel no apartamento de cima, onde o meu é próprio, e vez por outra nós ouvíamos os móveis se quebrando, jogando para lá. Parece que eles não se batiam, eles ficavam jogando as coisas. Todo mês tinha que comprar móveis novos. Então, uma situação deplorável. O prédio, a rua, todo mundo, eles não chegam a um ponto que eles se mudaram, porque o comentário é geral. Ao invés de se consertarem, né, nós temos que ter uma ideia de que nascemos para viver em paz, viver em comunhão. Talvez não consigamos viver a vida no jardim do Éden, mas ter paz com todos é uma obrigação e um preceito bíblico, né? Ter paz com todos, porque se não tivermos esta paz, dificilmente nós conseguiremos dar algum exemplo, até para os nossos filhos. Você não tem como criar os filhos se você é um estressado, não tem controle nos nervos. E hoje nós temos especialidades médicas e clínicas para tudo. Então, quando você perceber que não consegue controlar os seus instintos, né? Nós somos racionais, então a nossa razão controla os nossos instintos, diferente do animal irracional, que ele não controla os seus instintos.
Então se dá de cara com o leão, faz careta para ele vem e te morde. Mas é o leão, porque ele é irracional. Agora, você para uma outra pessoa, você tem uma razão. E se você vai e faz, você está cometendo um crime, cometendo um pecado e deve ser punido por isso. Me recordo, né, e aproveito, estendo essa lembrança, que nós saímos do caos. No caos, tudo era permitido. Nós estávamos no princípio, no conhecimento do meio que nos cerca e até de nós mesmos. Mas o processo civilizatório, toda uma sorte de protocolos, e a igreja é importantíssima, né? Nos lugares onde o infanticídio era uma regra, a igreja chegou e mudou isso, né? No estado, numa situação onde o canibalismo era praticado, entra a ação da igreja, o conhecimento das escrituras, e muda essas estruturas. Então, eu entendo que esse estado de desenvolvimento civilizatório que nós temos não nos permite esse tipo de atitude, né? De um casal, uma lástima, imagina de 2 casais, né? De um pai com um filho em público, né? É uma lástima, né? Imagine num shopping, num lugar de um amontoado de pessoas. Eu espero no Senhor que o conhecimento do Senhor, como diz a Escritura, enche a terra para que a gente possa ter paz e todo mundo possa se respeitar, no mínimo. As coisas andam muito difíceis, né? Você vê na rua pessoas que estão se degladiando, pessoas brigando por qualquer coisa, em fila, em mercado, e ver 2 crianças, tem que separar 4 adultos, imagina a cabeça desses pequeninos. E eu vejo assim no mundo espiritual, né? Nós temos que sair de casa já orando, pedindo a Deus que o Senhor nos guarde, nos sustente, nos dê livramento, porque hoje em dia, como o pastor falou, uma fechada no trânsito, alguém está sacando de uma arma, está matando, está tirando a própria vida, até pessoas se suicidando, se jogando, está um caos mesmo. Mas eu creio assim que nós precisamos buscar a paz, andar em paz, né? E olhar para essas crianças. Eu fico pensando, se esses pais brigaram dentro do mercado, como é que deve ser dentro da casa? Como que deve ser dentro do lar? Viram, né? Já viram, presenciaram tudo isso aí. Eu vi um exemplo fica difícil. Eu acho que é um testemunho cristão. Eu ia para a escola dominical e era um cruzamento. Cruzamento, exatamente. Então, na minha frente, 2 carros vinham e quase se bateram. De um dos carros, a pessoa pôs a cabeça para fora. Eu não sei se ele conhecia a mãe do outro motorista, mas ele disse várias características da mãe que horríveis. Sua mãe é assim, sua mãe é assado. E pá. Falei, agora eu comecei a dar ré, falei, vai sair alguma coisa aqui. Como a irmã falou, o cara vai puxar. Mas olha, que coisa surpreendente. Eu fiquei maravilhado. O cara que estava sendo xingado, né, os 2 estavam errados, mas aí ele pôs a cabeça para fora e disse pro outro assim, Jesus te ama, vamos comigo para a igreja e vamos fazer as pazes, tal. O que xingou ficou envergonhado, porque já tinha vários carros, muita gente ali, aí ele deu ré, saiu correndo, foi embora. Para a igreja. Morrendo de vergonha. Saiu correndo para a igreja. Espero que sim. Mas essa é uma atitude que principalmente nós cristãos devemos tomar para minimizar, né? Se você não revida na mesma altura, no mesmo tom, a tendência é reduzir a ouvinte dizendo, JR, eu tenho uma vizinha que ela briga, meu Deus, ela xinga palavrões horríveis perto de 2 crianças. Ela e o marido só vivem em pé de guerra. Já deu vontade de denunciar, mas estou orando, JR, porque... Olha, eu fico impressionada, diz aqui outro ouvinte, vivenciei isso dentro da minha casa, meus pais se agredindo com palavras e fisicamente, isso é horrível. Hoje eles são separados, quem sofre são as crianças, conta aqui essa ouvinte. Muito obrigado, ouvinte, pela sua opinião, sua participação no nosso debate 93 de hoje. O ser humano já sai de casa mastigando violência. Isso é muito preocupante, que Deus tenha misericórdia. Vou perguntar a vocês uma coisa. O pessoal diz que de vez em quando aparece alguém dizendo que o filme, a novela, isso influencia as pessoas, né? Noticiários com tantas tragédias, mas o que tem de notícia ruim, meu Deus do céu. Isso, de alguma forma, influencia na reação das pessoas? Influencia, claro. O ambiente que a pessoa vive. Eu estava dando uma palestra sobre isso. Nós precisamos influenciar o nosso ambiente,
né? Não o ambiente nos influenciar como crentes, como servos do Senhor. Mas as pessoas estão vivendo num ambiente de pé de guerra. Olha para se alguém já chegar perto, já acha que está sendo assaltado. Tiver num carro, parar uma moto do lado, com 2 motociclistas, você já pensa que vai ouvir aquele famoso perdeu. Então as pessoas já estão vivendo num ambiente de pé de guerra e pessoas já saem de casa preparada para lutar, preparada para agredir. Filme, eu vejo que influencia, novela influencia, músicas influenciam. Então, nós, como servos de Deus, que queremos ter a paz, precisamos buscar a presença do Senhor em oração e mudar o nosso ambiente. JR, eu não uso isso filme no meu carro. Meu carro é vidro claro, transparente, né? E eu não tenho uma fisionomia muito amigável. Já me disseram isso. Você uma vez me comparava com um cara mal que nem o Pica-Pau. O cara mal que nem o Pica-Pau. Justamente esse, né? Aí o que acontece? Já aconteceu várias vezes no bairro onde eu moro, que é um bairro chique, né? Vila Valqueire, ali, Campinho. Tal, eu saio ou da igreja de noite e vou seguindo o carro. O camarada olha pelo retrovisor e lá. E eu tô, por acaso, ele vai pro meu lugar e eu vou seguindo atrás. Daqui a pouco a pessoa dá sinal, seta, sobe na calçada, para e deixa eu passar. Charles Bronson vem aí. Eu fico olhando pelo retrovisor, passa um carro, 2, aí ele volta pra pista. Mas é inúmeras vezes. Né? Então, as pessoas vivem traumatizadas. Se por acaso eu cortar e pedir uma informação, o cara diz mais. Mostrando no estúdio a foto do Charles Bronson, olha aí. Parece, não parece? Parece. Não. Esse. Se tirar a franja. Ó, esse aqui. Parece. Mais grisalho. Esse aqui. Não, esse aqui é outra pessoa. Muito bem. Muito bem. Olha, esse é um assunto seguinte, que a reação é uma coisa que a pessoa, em geral, não controla, né? A gente controla mais ou menos a ação. Então, para quando chegar a reação, o que a gente faz para que ela seja controlada? Uma vez que você pode se programar, se organizar, tudo maravilhoso, tudo bonitinho. Mas a questão que envolve a reação, quer dizer, como é que você vai reagir? Você nem sabe a quê? Isso pode acontecer de uma hora para outra. O que se aconselha? Ontem a gente estava falando, foi ontem, falando sobre disciplina de filhos aqui, foi ontem? A gente estava falando sobre disciplina de filhos, sobre a importância de se pensar antes de disciplinar. Em vez de disciplinar imediatamente, até usei uma expressão, hidrate-se. Tome 1 litro de água. É o tempo suficiente para pensar, né? Para refletir, para respirar, enfim, hidrate-se. Como é que a gente faz no momento de reação, que a gente não se prepara, mas de alguma forma, existe algum tipo de construção para prevenir uma reação equivocada? Entendo, JR e colegas da mesa, que o nosso estágio de desenvolvimento nos afastou dos animais. Nós não somos animais. Então não temos que ter reação de um animal. Nós somos seres pensantes. Quem vive num ambiente altamente nocivo, de provocação, tem que se preparar para esse ambiente, né? Quem vive num trânsito caótico, como às vezes se vive, tem que se preparar para isso. Se uma pessoa se prepara, é possível que o conflito ali dos dois seja minimizado. Agora, se ninguém se prepara, se a gente está acordando já, querendo o conflito, então aí o mundo vai piorar, além do que já está. Aquele dia que acorda mal, né, pastor? Aquele dia que acorda azedo. Dois aspectos. Existem pessoas que já são estressadas por natureza, né? Aquele que briga até com a sombra. Para de me seguir e tal, sempre quase tentando morder a orelha. Mas tem outros que o trabalho é estressante. O motorista de ônibus, de táxi, o dia inteiro no trânsito, tal. Quando chega no final do dia, o camarada já está no top. Que aí é o perigo de se causar problemas sérios e outras coisas mais. Agora, independente da função, tem que se fazer uma autoavaliação para benefício da própria pessoa. A pessoa tem que avaliar o seu status. Como é que eu estou indo? Quantas vezes hoje eu explodi com o chefe, com o colega, com alguém no trânsito, com a esposa em casa, né? Porque há casais que explodem por nada, né?
só porque o arroz está sem sal, é uma briga. Não, come arroz sem sal, hoje você mudou o tempero, tá uma delícia, né? Foi diferente. Tá diferente. Agora, um ouvinte nosso aqui dizendo, JR, um pastor amigo meu disse que estava pregando quando ele orou para a cantina, sabe? Lá do púlpito ele conseguia ver a cantina. O pastor estava de olho na cantina também. Olhou para a cantina, o pau estava quebrando lá com os membros da igreja brigando. Já ouvi também a história de que a pessoa encomendou o pastel para depois do culto, entendeu? E o pastel estava demorando. Eu não sei se era o pastel que estava demorando, ou se era o culto que estava demorando. E a pessoa já estava indignada lá com a hora do não sei o que lá. O fato, gente, é que existem pessoas que são muito impacientes, né? Existem pessoas que explodem com muita facilidade. A gente tem, como diz aqui o ouvinte, nós devemos pedir graça e misericórdia ao Espírito Santo de Deus, senão a coisa não dá certo. Já presenciei várias brigas dos meus pais e hoje sou casada e não consigo ficar com meu pai sozinho. Quando ele vem me visitar, eu fico assim tensa, fiquei traumatizada. Conta aqui a nossa querida ouvinte. Muito obrigado, ouvinte, pela sua opinião, e tem que tratar. Quando você sabe o que aconteceu, você sabe que é o do seu pai, sabe por que é isso, tem que tratar, tem que buscar ajuda, orar por esse assunto, mas de vez em quando uma ajuda técnica, né? Alguém da área emocional pode te ajudar a lidar com esse assunto, porque é seu pai. Você não pode ficar também, quando ele chega, você fica tensa, né? Evidentemente deve ter outros motivos aí, mas escolher também assuntos, isso, né? Não entrar em assuntos de guerra, também tem assuntos polêmicos, falar de coisa mais branda para levar o assunto para ficar aí bem... entra no outro ponto. A gente já sabe que a pessoa não gosta de um assunto, a pessoa vai lá e coloca a pilha. Aí a pessoa explode. Quando a pessoa explode, puxa, explodiu. Não, e o caladinho que provocou sai certo, até agora. Né? O calminho sai certo, vira vítima. Lá, vira vítima. Pastor Manassés, por gentileza, hora certa no Rio. São 11 horas, 41 minutos e 35 segundos. Repita. 11 horas, 41 minutos e 39 segundos. Maravilha. No Catar são 6 horas a mais. Minha gente, então 35 graus no finalzinho da tarde. Tá quente. A tarde ela é mais longa, né? Outro ouvinte dizendo Nova York, 22 graus. Ouvintes internacionais do Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aquele jogo do Corinthians com Vasco, hein, gente? Olha, o gol de mão do Jô contra o Vasco gerou uma polêmica e foi assunto de vários programas esportivos. Ontem ele deu uma entrevista admitindo que viu as imagens e que de fato foi com a mão, mas que na hora da jogada ele não percebeu que tinha sido a mão. Essas são as palavras do próprio Jô. O apresentador Tadeu Schmidt fez questão de criticar a postura do atacante com a seguinte afirmação: Deus está vendo, Jô. Que Jô tem assumido publicamente a sua fé em Cristo e viveu, obviamente a gente pode observar isso até pela prática dele, uma mudança de comportamento, mas esse negócio ficou ruim. 2 dias para poder tomar uma posição, dizer o que aconteceu, 1 dia e meio pelo menos, né? Há quem pensa que se os homens não sabem, está tudo bem. Como vencer essa mentalidade e viver uma vida justa e íntegra, já que de Deus nós nada escondemos. Os olhos do Senhor estão em toda parte, ele observa atentamente os maus e os bons. É o que diz Provérbios 15, versículo 3. Como você, ouvinte, encara este assunto? Começando a ouvir aqui os nossos debatedores. Eu creio que existe as ações voluntárias e as involuntárias. Nesse caso, eu por acaso não sou amante de futebol, não tenho time, mas eu estava assistindo e eu vi quando foi feito o passe e a bola vem pelo alto e ele tenta ir com a cabeça. Mas eu acho interessante porque eu não conheço as técnicas de jogo, dizem que foi a mão, mas não foi a mão, foi o ombro. A bola bateu aqui no ombro dele, quer dizer, ele tentou a cabeça, não bateu a cabeça, bateu no ombro e entrou. E aí passou pelo... Então, no meu modo de ver, se fosse um julgamento, ele não seria penalizado, porque foi algo involuntário. Ele tentou cabecear, não cabeceou. Agora, ele podia dizer se é possível isso no jogo. Olha, não foi a cabeça, foi o ombro que bateu. A bola passou,
Você vê que o ombro está logo na direção da cabeça. Mas essa cobrança toda é porque ele é evangélico? Porque ele se converteu? Cobrança dupla. Primeiro porque ele é evangélico, e a outra é que numa jogada em outro jogo, ano passado, esse ano não sei, contra o São Paulo, ele receberia o terceiro cartão amarelo por uma falta, estaria fora da final do Campeonato Paulista, mas o Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, disse para o árbitro que quem havia pisado no goleiro do São Paulo não tinha sido o Jô, tinha sido ele. Por conta disso, o juiz tirou eles são de times opostos, hein? O juiz tirou o cartão, entendeu? Por conta disso, o Jô não foi disciplinado ali, ele foi pro outro jogo, fez o gol contra o São Paulo e o Corinthians foi campeão. Nessa altura, Rodrigo Caio, zagueiro, foi execrado pela torcida, pelo técnico, pelos colegas, e é claro, alguns disseram que maravilha que o Caio fez. Acho que até nós discutimos esse assunto aqui à época. Então tem essas duas coisas aí. Entendi. Então, a questão emocional, ela a todo tempo nos surpreende, né? Num jogo, numa luta, em alguma coisa dessa, né? Por vezes somos tentados a fazer a opção mais fácil. Mas nós não fomos salvos por Cristo para fazer a opção mais fácil. Nós fomos chamados a ser sal da terra e luz do mundo em qualquer situação. É imperdoável. É imperdoável. Né? Porque meu time vai perder, porque a carteira parecia que não era de ninguém. Não tem como. Né? Então fica aí, se o jogador, se ele for um crente novo, né, que se emende com essa repercussão negativa que aconteceu, e se ele é um crente antigo, aí mesmo é indesculpável, né? Outras pessoas tomariam, talvez, sem colocar religião em toda a situação, porque é uma questão de caráter. Isso é questão de caráter. Fez, não fez. Né? Se vai ganhar ou não vai ganhar, isso aí é uma outra discussão. Eu acredito que, além da parte emocional, há também o modus vivendi dentro do campo. O modus vivendi dentro do campo. Levando o caso para outros dois atletas, o Neymar e um outro camarada do time onde ele está, Cavani, né? Brigando por causa de um pênalti. E o Neymar também é conhecido como cristão, né? Mais ou menos. Segundo consta, mais ou menos. Existe cristão mais ou menos? Não existe. Esse que é o ponto. Mas ele se declara, né? Se declara. E diz até que dá dízimo na igreja. O pastor, depois que ele foi progrediu no futebol, está sorrindo de canto a canto, né? O pastor, inclusive, acompanha ele, viu? Não, é fato. O pastor eles têm sempre o contato. É de Santos, então há um vínculo bastante forte, sólido em relação a isso. Exatamente. Então eles está brigando com o outro por ter que marcar pênalti, porque existe um prêmio para quem marca mais gol, né? Muito bem. E aí entra um outro cristão, é isso que eu queria colocar, um outro cristão numa situação também indecorosa, né? Porque você discutir, brigar e querer pegar a bola, e o juiz também foi um bobão na história, né? Como foi nessa outra do gol com o ombro, né? O juiz lá no jogo na Europa não tem o que. Estão disputando quem é que vai bater o pênalti. O juiz não pode. O juiz não pode opinar. Aqui ouvinte dizendo, desculpa, gente, mas não foi o ombro não, viu? Foi o braço mesmo. Olha aí, vai entrar a discussão. O ponto aqui não é nem o jogo especificamente, nem o jogo. Mas é a questão que envolve a nossa postura no momento X. O momento X, o momento chave, na hora H, entendeu? Quer dizer, usa a expressão que você quiser, mas é naquela hora em que você precisa assumir que você errou. E assumir que a gente errou, isso não é fácil. Para quem está diante de um público extraordinário, televisão no mundo inteiro, no jogo de futebol já é difícil, mas é fácil a gente criticar. Duro às vezes a mesma pessoa que criticou, numa outra hora fez a coisa pior ou igual, não falou absolutamente nada. Então a gente lidar com isso no nosso dia a dia, tendo as oportunidades de viver o cristianismo claro, ali lúcido, limpinho, arrumadinho,
mas ao invés disso tem uma postura distante disso, né, pastores? Esse aqui é o ponto. A pessoa tem lá, recebe um troco a mais. Isso. A pessoa está numa fila, mas observou ali que tem como dar uma volta. Você está num trânsito congestionado, você corta pela direita. Pega o acostamento. Pega o acostamento, sabe? Começa a inventar coisa. Aí a lei seca ou qualquer blitz está acontecendo, o cara para no posto, fica lá esperando desmontar a blitz porque está todo errado. Oferece alguma coisa para que não tenha nenhum tipo de punição. É isso aí que não estou falando. É o caráter, e isto está tão grave nos dias atuais, JR. A nossa igreja tem um estacionamento muito grande. E, eventualmente, há motoristas bons e há motoristas maus. Maus que eu digo barbeiros, né? E acontece, às vezes, um de esbarrar no outro. E aí? 2 crentes da minha igreja. E a coisa fica séria. Tem que falar. Você tem que chamar um juiz. Quando você bate o carro, quando você bate o carro e o dono do outro carro não tá ali, o que se prevê que você anota, você faz um bilhete, você diz lá, bati no teu carro, infelizmente, meu telefone é tal, me procure, por favor. Ninguém precisa tá vendo, quer dizer, aquela expressão Deus está vendo, vale para esse aspecto aí ou não? Exatamente. Sim, a pessoa tem que ter postura. E até o sangue está quente, tá? Mas o sangue vai ficar quente a vida inteira. Né? Chegou no momento em que a pessoa está controlando a sua mente, o seu emocional, é hora de buscar reparação, né? É hora de dizer, me desculpe, no mínimo. Teve um caso que um rapaz, ele com carro inferior, disse que arranhou uma Lamborghini, ele colocou lá o bilhete, colocou o telefone dele para que pudesse ligar e para reparar, imagine, reparar um arranhão numa Lamborghini, né? Ele deixou lá o bilhete com o telefone. Quando aconteceu esse episódio, eu fiquei pensando, será que ele deu o número dele mesmo? Será que ele deu o número dele? Tem uma postura. Deixa eu só contar mais um testemunho próprio mesmo. Claro. Eu mesmo, no começo da minha carreira, eu tinha lá uns 24 anos, eu tinha um Fusca 62. Olha. Verde abacate, uma coisa linda. Uma coisa linda. Linda. E no trânsito eu abarroei um carro desse tipo, assim, não era um Lamborghini, mas era um carrão. E deu uma trincada. Chevette. Comparando. Não, um Opalão. Deu uma trincada na lanterna de trás. Aí eu desci, o moço deslavei. Aí ele olhou para mim, olhou pro meu carro. Aí ele falou assim, vai embora. O seu carro não paga nem a lanterna. Meu Deus. Eu fiquei humilhado, mas também satisfeito. Ainda bem, né? Aqui uma frase aqui para nossa reflexão, frase do pastor Ariaque aqui. O que você fez que ninguém viu foi o maior escândalo no céu. A nossa reflexão deve ser feita o tempo inteiro, né? Deus, ele está acompanhando a gente, ele está vendo todas as coisas, o Senhor é o Senhor de todos os lugares. E o testemunho, às vezes uma coisa como essa, assumir um erro, ou num trânsito, como vimos anteriormente, pedir desculpas a alguém, reconhecer o erro, procurar uma pessoa que nem sabe que foi agredida, e você procurar a pessoa, pedir perdão à pessoa e buscar reparar os seus erros. Me parece que isso é um sintoma claro de maturidade espiritual, sintoma de crescimento espiritual, sintoma de que a pessoa está tendo uma experiência com Cristo e que de fato isso tem que acontecer. Fácil não é, né, gente? Não é procurar a pessoa, não, gente, chegar e dizer, olha, agora é o seguinte, olha, eu quero dizer para você que eu errei contigo, eu falei mal de você, lembra aquele dia? Se chegou, eu sorri, aí quando você saiu, eu falei mal de você, eu quero te pedir perdão. Às vezes chega até aí, a pessoa que escuta, dá um abraço, está perdoado. Agora, se a pessoa que está ouvindo diz assim, o que você falou? Aí o negócio vai azedar, vai não? Como é que faz? Tem que ter muita sabedoria até para procurar uma pessoa, não tem não, companheiro? Uma vez uma pessoa foi ao meu portão e falou assim comigo, olha, eu vim aqui te pedir perdão, me converti, porque eu lhe causei muitos males. E eu quero te pedir perdão. E ele falou, não posso sair do carro porque eu tô doente e eu vim aqui na sua porta. Eu falei para ele, tá perdoado. Ele disse para mim assim, você não vai perguntar o que eu te fiz? Eu falei, não, porque não surtiu efeito. A minha vida tá abençoada. Se você fez alguma coisa,
causou a você, não a mim. E ali eu não perguntei nada, fiquei com meu coração tranquilo, perdoei. E, infelizmente, naquela outra semana, esse homem ele veio a falecer. Mas foi perdoado, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E quando a pessoa é curiosa, ela fica querendo, né? Mas o que você falou? O que você fez? Isso negócio não dá certo, né? Tem que perdoar. Tirar do coração. Ainda que não tenha sido dito absolutamente nada, porque senão complica aqui. JR, eu esbarrei no retrovisor do carro com um caminhão. Eu procurei o dono, pedi para ele ver o orçamento, ele me respondeu: não precisa não, amigo, tua atitude já pagou. Olha aí que coisa linda, né? Eu tava um dia no carro e aí passou um cara na moto, pá, retrovisor tava no lugar normal, ele foi pra frente, né? Deu aquela rodada. Eu olhei, você, motociclista. Na sequência veio um outro. Imediatamente veio o outro, parou, arrumou o meu retrovisor e foi embora. Bonito. Aí eu disse: motociclista. São 11h55, minha gente. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Temperaturas do mundo inteiro continuam chegando aqui. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes. Mais uma aqui agora de Maryland, também nos Estados Unidos. Está dando o quê, Marcela? 24 graus. Muito obrigado a você acompanhando a gente aí no mundo inteiro. Sua audiência para nós é maravilhosa. Muito obrigado por tudo. Vamos orar juntos aqui, agradecendo a Deus. Pastor Manassés Brito, um grande abraço, querido. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, JR. Muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe grandemente os nossos ouvintes. Muito obrigado aqui, pastor José Magalhães Furtado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para minha esposa Sueli, que está ouvindo o programa, minha nora Jordânia, que gosta muito desse programa, e minhas netinhas que ainda estão ouvindo o programa. Obrigado, meninas queridas e abençoadas. Muito obrigado, pastora Valéria Alves. Muito bom estar aqui, muito bom. Um abraço aí para nossa igreja Batista Nova Filadélfia. Mandar um abraço também para o meu esposo que está aqui comigo, sempre me acompanhando. E para a Joade, né? Os nossos jovens adolescentes tiveram um encontro lá em Saquarema conosco. Um beijo, um abraço para todos. Maravilha, turma boa. Muito obrigado a você acompanhando a gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Que Deus sustente a sua casa, seu trabalho. Que hoje seja um dia de boas notícias para a glória de Deus, pela graça de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar juntos aqui, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pastor Manassés vai orar conosco. Vamos orar por aqueles que estão internados, estão nos hospitais, ou mesmo em casa, lutando contra uma enfermidade. Nós cremos no poder de Deus em curar. Vamos orar pela cura dos nossos irmãos queridos e amados. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados. Muita gente chorando no Brasil, muita gente chorando no México, chorando no Caribe, muitas perdas no mundo inteiro. Vamos orar uns pelos outros, meus irmãos. Precisamos apresentar todos esses assuntos diante de Deus. Tantas coisas acontecendo, né? Terremoto, furacões, aí Maria, José, o Irma fez aquele estrago todo. Vamos orar por aqueles que estão aí nesses lugares e precisam tanto da graça de Deus, porque o Senhor é soberano em qualquer lugar, em qualquer área, e só Ele tem um poder para deter aquilo que pode nos fazer mal. Vamos orar também uns pelos outros em nome de Jesus. Pai bendito, nós elevamos a nossa voz a Ti para clamar por aqueles que estão passando por lutas. Aqui no Brasil, aqueles que são vítimas da violência de qualquer tipo, de qualquer forma, Senhor, são muitos. Fora do Brasil, Senhor, aqueles que estão passando por essas crises, parece que a natureza está um pouco zangada e é uma sequência de furacões, de tufões, levando casas inteiras, quantos desabrigados, outros mortos, outros feridos. E nós olhamos e vemos que parece que Deus está nos protegendo. E quando nada nos acontece, nós ficamos felizes, porque a mão de Deus está sobre a nossa vida. Mas isso pode um dia mudar. E nós queremos estar preparados também para passar por lutas, por dificuldades. E agora te pedimos por todos aqueles que estão hospitalizados, que estão passando por crises, Senhor, na saúde, na vida, perderam o seu ente querido, estão em velórios agora, neste instante, Senhor. Alcança, Senhor, que o som desta rádio possa levar a Tua paz a estes corações, porque é o que nós podemos oferecer agora.
E obrigado, Senhor, por estarmos com esses microfones abertos, falando contigo e tocando o coração daquele que está chorando, que está sofrendo a perda do ente querido, ou ao lado de alguém que está numa situação difícil no hospital. Pai bendito, nós colocamos em tuas mãos, porque sabemos que tu és poderoso e pode, Senhor, dar uma solução para tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.